Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma videoaula de matemática onde a gente vai mostrar as aplicações do Teorema de Pitágoras. Mas primeiro vamos recapitular o que é o Teorema de Pitágoras, né? Quem é Pitágoras e tudo mais. Vem comigo! Vamos contar aqui sobre as memórias póstumas de Pitágoras, Pitágoras de Samos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Olá, eu sou Pitágoras, vivi entre 569 e 475 a.C. e adoro mistérios da natureza e também religião. Sou filho do grande mercador de Círios, Mnesarcos, que vive a vida viajando e se encontrando com grandes sábios da Síria e da Caldeia. Sou conhecido como prodígio, pois desde pequena a filosofia me encanta, mas sou sempre muito bem assessorado por dois grandes mestres, Tales e Anaximandro, que me instigam a pensar e descobrir os encantos da filosofia. Pobre Tales, conquistou muita fama e respeito por suas descobertas e pensamentos, mas é uma pena que ele já esteja um pouco velhinho. Meu grande mestre Tales, o que temos para hoje? Hoje vamos falar de triângulos. Tudo bem para você? Pitágoras, deves ir ao Egito. Que Egito que nada? Lá tu podes adquirir muitos conhecimentos. Não quero saber de Egito. Tales passou no Egito quando jovem e agora fica me perturbando para que eu faça o mesmo. Mas como ele é meu mestre, tão sábio, deve saber o que diz. Os mistérios sagrados dos egípcios me fascinaram. Os sacerdotes diziam que eu era divino só porque tinha um sinal de nascença na perna. Que estranho, não? Começaram a dizer que eu tinha sido favorecido pelo deus Osíris. Terminei indo ao Egito. Por volta de 525 a.C., fui feito prisioneiro dos guerreiros persas e levado para a Babilônia, a mais rica cidade do mundo na época. Lá aprendi muito com o tal de Zaratustra, um dos maiores filósofos da Babilônia, e adquiri a maioria dos seus conhecimentos de matemática. Modéstia à parte, mas adquiri mais conhecimentos de matemática do que o meu velho mestre Tales. Voltei para Samos depois da Babilônia e causei grande modinha devido às minhas calças e posturas do Oriente. As pessoas da cidade passaram a olhar-me com grande espanto. Uau! Depois, conquistei um bom número de seguidores, #Pitágoras, e resolvi criar uma escola chamada O Semicírculo. Ela ficou famosa pois eu tive a ideia de também admitir mulheres, e onde nos sentimos irmãos e trabalhávamos como tal. Essa é a escola pitagórica. Olha o formato aqui, ó, semicírculo. Metade da circunferência. Éramos vegetarianos, não nos apegávamos aos bens pessoais, e eu era quem ensinava os meus irmãos desde que jurassem segredo. Os alunos dessa escola eram fascinados pela ideia de que tudo se reduzia à matemática e também a mistura do misticismo no Oriente com o pensamento grego. Para terminar, tenho mais um fato que me torna muito orgulhoso. Fui um dos primeiros a pensar e defender que a Terra era esférica. O triângulo retângulo. Triângulo que apresenta um ângulo reto 90 graus. Os lados se chamam catetos, dos dois catetos, e a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os dois outros lados são os catetos. O triângulo ABC da figura ao lado representa um triângulo retângulo de A, pois o ângulo A é reto. O ângulo aqui A é reto de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, enquanto os outros dois são chamados catetos. Me havia falado. O Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida de seus outros dois lados. Aqui tem várias situações que envolvem o Teorema de Pitágoras, né?
A partir dele, podemos determinar a altura de prédios, torres, montanhas, largura de rios, dentre outras inúmeras aplicações. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa A é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos B e C. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Exemplo. Sabendo-se que os catetos B e C valem respectivamente 4 e 3, determine o valor da hipotenusa A. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como B é 4 e C é 3, vai ficar A ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aí vocês conhecem da videoaula anterior, né? Então, o A ao quadrado é igual a 25, somando, né? Então, a raiz quadrada de 25 é 5, portanto, a hipotenusa mede 5. E aqui nós temos, né? Nesse caso, né? Se você juntar aqui um quadrado de lado 3 e um quadrado de lado 4, você vai ter um quadrado de lado 5, pegando os quadradinhos. Olha só que beleza. Aplicações. Temos várias aplicações, né? Por exemplo, diagonal de um quadrado. Como determinar a medida da diagonal do quadrado ABCD da figura abaixo com a aresta medindo A, ou lado medindo A. Então, se você cortar aqui a diagonal, né, a única diagonal possível de um quadrado, é a partir de um mesmo vértice, né, pega o vértice A e traça a diagonal, que é o segmento AC. Então, você vai ter dois triângulos retângulos. Então, vamos chamar de D a diagonal. Aplica o teorema de Pitágoras, D ao quadrado, né, igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Portanto, A ao quadrado com A ao quadrado é 2A ao quadrado. Aí, se você fizer a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado. Raiz quadrada do produto é o produto de raízes quadradas, então D igual a raiz quadrada de 2 vezes A, ou A raiz quadrada de 2. Então, para calcular a diagonal de um quadrado, é só calcular o produto entre o lado do quadrado e a raiz quadrada de 2. Tá aí. Outra aplicação é a altura de um triângulo equilátero. Então, vamos pegar um triângulo de lado A. E vamos pegar aqui o vértice A e traçar um segmento que seja perpendicular ao lado BC, que é o segmento BC. Vamos pegar o A e traçar aqui até o pé da diagonal, até o pé da perpendicular. Então vamos ter o ponto médio, o H, né? Esse é o ponto médio de B e C, do segmento BC. E aqui temos A sub 2 e aqui temos o A sub 2. Então, temos aqui dois triângulos retângulos. Vamos pegar o ABH, ou pode pegar o ACH, tanto faz. O triângulo ABH é retângulo em H, aplica Pitágoras e vamos ter a hipotenusa é A, né? Os catetos são A sobre 2 e H. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o A ao quadrado, é A sobre 2 ao quadrado, cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, H ao quadrado, a altura. E aí, o que fazemos? Subtrai A sobre 2 ao quadrado dos dois lados, vai ficar, aí você troca, né? H ao quadrado igual a ao quadrado menos A sobre 2 ao quadrado. Então, A sobre 2 ao quadrado é A ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que fica A ao quadrado sobre 4. Beleza? Agora, o que dá para fazer? Vou voltar um pouquinho e vamos fazer esse procedimento. Esse A ao quadrado não tem denominador, e esse ao quadrado tem um denominador aqui embaixo. Vamos igualar, né? E aqui é 4. Aqui não tem nada para multiplicar. Eu embaixo, né? Multipliquei cima e baixo por 4. Aqui seria 1, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 4. Então temos o mesmo denominador aqui nos dois. Teríamos, né? Então vai ficar 4 ao quadrado menos A ao quadrado, que dá 3A ao quadrado sobre 4. Então a altura
passando a raiz quadrada de 3 vezes a ao quadrado sobre 4, raiz quadrada de 3 fica a raiz de 3, raiz quadrada de a ao quadrado é a, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então vamos ter raiz quadrada de 3 vezes a sobre 2, ou a raiz de 3, a vezes raiz de 3 sobre 2. Então é só multiplicar a metade do lado do triângulo pela raiz quadrada de 3, se você achar a altura do triângulo equilátero. Diagonal de um paralelepípedo. Com determinar a diagonal principal de um paralelepípedo cujas arestas medem A, B e C. Olha só, temos triângulos retângulo aqui. O triângulo BH é retângulo e esse triângulo aqui, ó. E sua hipotenusa mede D, mas para calcular precisamos encontrar o valor de D. D pequeno aqui, viu? Que é a diagonal desse fundo aqui, ó, desse retângulo aqui no fundo da base, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, Dzinho ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado e Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Porque esse C aqui, ó, é o mesmíssimo C daqui, viu? Portanto, pessoal, só fazer uma substituição. Olha, se o D ao quadrado, se o Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, substitui esse D ao quadrado por A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quer dizer, a diagonal principal do paralelepípedo, esse cara aqui, esse lado aqui, é simplesmente a soma dos quadrados das três dimensões, né? Do comprimento, da largura e da altura. Pronto. E aí, passando a raiz quadrada, é a raiz quadrada do quadrado do comprimento mais o quadrado da altura mais o quadrado da largura. E aí o cubo é um caso particular do paralelepípedo onde os três lados, o A, B e o C, vão ser iguais a A, porque a aresta do cubo, o cubo é uma figura de lados iguais, de arestas iguais, né? Então, seria aqui A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, que é 3A ao quadrado, né? E a raiz quadrada de 3A ao quadrado é a raiz quadrada de 3 vezes A. Então, ou A raiz de 3. Então, você pega a aresta do cubo e multiplica pela raiz quadrada de 3. Pronto. Agora, triângulo inscrito numa semicircunferência. Essa é uma outra aplicação do teorema de Pitágoras. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é triângulo retângulo. Porque, nesse caso, a hipotenusa, no caso, vai ser o diâmetro da circunferência ou da semicircunferência, né? A semicircunferência aqui, ó. Então, veja que sempre vai formar um triângulo retângulo. Dizemos que um triângulo está inscrito numa semicircunferência quando um de seus vértices pertence à semicircunferência e os outros dois são extremidades de um diâmetro que vai cortar o círculo ao meio, né, a circunferência.